Tem uma outra pergunta aqui que, na verdade... Eu tenho uma pergunta, não sei se tem a ver, e só para... Não, faço essa pergunta depois só para a gente não esquecer, que é o lance do que foi passado para proteger o Bolsonaro de não ser responsabilizado, ou os líderes de não serem responsabilizados, né, por qualquer erro durante a pandemia. Teve alguma coisa assim? Eu estou falando besteira? Teve uma medida provisória do Bolsonaro nesse sentido. Sim, né? O que foi isso? Que era uma medida provisória. Leni. Era uma medida provisória, era uma lei que ele apresentou e encaminhou para o parlamento, que na prática era uma lei que isentava ele dos crimes. Era um perdão antecipado dos crimes que ele cometeu. Se acharem alguma irregularidade, eu não posso ser... Exatamente. E não passou isso? Não, isso daí não passou. Tá. Isso daí ela extinguiu, ela chegou a... Porque a medida provisória ela é editada, se torna lei durante um tempo, mas depois ela cai por decurso de prazo. O parlamento pelo menos não votou. Então não existe. Isso daí. Não existe. Senão ele se isentava de todos os crimes que cometeu, que está no relatório da CPI. Então, se for para frente e ele cometeu crime, ele vai estar sujeito a... Rogo por isso, trabalho por isso. Isso pode ser, inclusive, depois dessa eleição ou não? Pode ser. Pode avançar? Porque ele perdendo a eleição... Olha, atenção você que está nos assistindo, assim. Vocês querem que o relatório da CPI puna os culpados pelos crimes que cometeram? Então demitam Jair Bolsonaro em outubro. Vamos fazer dois cenários. Primeiro cenário, ele ganha e continua. Aí ele continua isento dos crimes que cometeu. Pelo menos durante 4 anos. E aí nunca se sabe. Eu não sei se depois de mais 4 anos de Bolsonaro, se a gente ainda vai ter democracia lá pra diante. E o segundo cenário ele perde. Ele perdendo, ele perde o foro privilegiado. Exato. Ele não tem mais o Arthur Lira da Câmara dos Deputados impedindo os processos de impeachment. Ele não tem mais o Procurador-Geral da República retendo as investigações em curso. Ele passa a ser um cidadão como o outro. E ele é julgado à primeira instância, onde todos os processos contra ele vão seguir. Ou seja, a batata vai assar. Aí a chance da batata assar é bem maior nessa circunstância. Você acha? Aí é especulação. Uhum. Se ele sentir que ele não ganha a eleição, ele vai para outro cargo para manter o foro privilegiado? Vai para um Senado? Vai para alguma coisa ou não? Não, ele está dobrando a aposta. Eu acho que hoje, o cenário de hoje, e mesmo porque é o seguinte, não é fácil derrotá-lo, né? Eu advogo tentar derrotá-lo primeiro, mas assim, primeiro é o seguinte, veja, na história do país pós-redemocratização, nenhum presidente da República deixou de ser reeleito, né? Nenhum presidente da Dilma República. Foi. Todos Lula os presidentes. foi, Fernando Henrique. Voltemos lá. Collor não conta porque foi impeachmentado, né? Itamar não conta porque não tinha reeleição. Fernando Henrique foi reeleito. Lula foi reeleito. Dilma foi reeleito. Né? Temer não foi candidato. Então, na história, esse Instituto da Reeleição, deixa me permitir abrir um parênteses sobre isso, foi um erro o Congresso aprovar. Porque tem uma máquina toda para ajudar a reeleger. E assim, é errado dizer, não, nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos, o princípio lá é o seguinte, não, o mandato do presidente é de 8 anos, o povo americano tem o direito de revogar o mandato no meio. Diferente. Né? A concepção, que inclusive eles compreendem, consubstanciam, é diferente. Tanto é que em toda a história norte-americana, desde George Washington, em 1776, só teve 3 presidentes dos Estados Unidos que não foram reeleitos. Bush pai, né? Carter, Bush pai e Donald Trump agora. Exato. Durante o Biden é o 46º, acho que é o 46º ou 47º presidente americano, durante toda essa história. Eles entendem como um mandato de 8 anos mesmo. Eles entendem como mandato de 8 anos. Só quando eles querem dar um recado e interrompem. Com a possibilidade de ser interrompido no meio. Entendi. Né? Então, isso traz... Assim, não nós às vezes tentamos imitar institutos de outros locais, e sobretudo dos Estados Unidos, transferindo para a realidade brasileira o que é totalmente diferente, né? Então foi um erro. Eu advogo... Que foi o Fernando Henrique que... Foi no governo do presidente Fernando Henrique. Que ele foi falou um erro que era que ele já falou agora. Agora ele reconheceu... Há pouco tempo ele reconheceu que foi um erro. E eu acho que, inclusive, né, eu advogo que nós temos que fazer um ajuste na nossa democracia e um ajuste na nossa república, se Deus quiser, em outubro, derrotando Jair Bolsonaro. Eu acho que tem que ter um compromisso do presidente da República eleito em acabar com esse Instituto da Reeleição. Faz o ajuste que for necessário, estabelece 4 anos é pouco para governar o país,
e fazer o que deve ser feito, 5. coloca 5. E não tem direito à reeleição, mas a reeleição de fato tem que ser extinta. Exato.